Capítulo 23. De fato, em todas as estações, que a hora, seja para a ceia ou para o jantar, seja organizada de modo que tudo seja feito à luz do dia. Regra de São Bento, capítulo 41. O imperador era um estudioso de meio período. Com a ajuda de um jovem professor de ciência política que também era um autor popular, Filpeauart escreveu um livro. Era um livro que Bramponi, sem surpresa, enviou ao Santo Ofício assim que o viu. O Santo Ofício devidamente o adicionou ao asterisco Index Librorum Prohibitorum asterisco, embora ostentasse o asterisco imprimatur asterisco do cardeal arcebispo de Texarkey e trouxesse uma introdução de um monge de São Liboets. Este monge, infelizmente para sua carreira, concordava com o prefeito imperial que a restauração da asterisco magna civitas asterisco só poderia ser alcançada pela ciência e indústria seculares, sob a proteção de um Estado secular, contra a resistência e hostilidade da religião. Era um livro tão evidentemente perverso que o Santo Ofício não escreveu nenhum ataque nem um comentário. A obra foi arquivada em anticlericalismo. Seu autor já estava tão profundamente anatematizado que novos insultos da eterna Roma pareceriam mesquinhos. Mas Filpio era um estudioso e, entre outras coisas, conseguiu restaurar várias peças de música antiga, incluindo uma de origem regional que parecia bem adequada para se tornar o novo hino nacional do Império, e ele a publicou em seu livro. A melodia era agora bem conhecida. Suas palavras antigas eram em inglês, mas a tradução em Ousarque seguia bem a métrica. Começava assim: os olhos de Texarkey estão sobre você. O prefeito queria que seus súditos se sentissem bem vigiados. Cada padre no império que leu a bula de cruzada asterisco Citotiranum asterisco em voz alta no púlpito ou que observou publicamente o interdito imposto à igreja de Texarkey pelo papado de Bramponi foram apenas 13 foi preso e acusado de sedição. 2 bispos que suspenderam missas e confissões em suas dioceses em obediência à bula juntaram-se aos padres na prisão. Em 6 de cada 7 paróquias em todo o império, no entanto, a vida religiosa continuou como se Amém II nunca tivesse falado. Após tantas décadas de um papado no exílio, o povo da cidade de Anegan e até de Nova Roma havia perdido de vista o Papa como um jogador real em seu mundo percebido. Ele era distante, e sua raiva era como a de um ator no palco, exceto que o povo apenas lia as críticas sem ver a peça. Os meios de comunicação, a maioria em papel, já que a linha de telégrafo para o oeste estava fora do ar, mantinham-nos informados, mas a mídia era respeitosamente gentil com o governante relativamente absoluto do Estado. Asterisco Citotiranum asterisco, portanto, por mais vinculativa que pudesse ser no céu, era a menor das preocupações de Filpio na terra. As forças do antipapa marchariam, e o antipapa usara os tesouros da igreja para armar os nômades selvagens com armas superiores para serem usadas contra a civilização. Filpio sempre se referia a ele como antipapa, embora não houvesse um papa concorrente. Filpio defendia a renovação da asterisco magna civitas asterisco, e Bramponi, o antipapa, opunha-se a ela. Do ponto de vista do Anegan, era simples assim: Bramponi era o passado travando guerra contra o futuro. Ele armava os bárbaros e logo os enviaria contra os lugares sagrados da civilização, se não contra a própria cidade de Anegans. Filpio estava confiante de que poderia defender a cidade até que as novas armas de fogo fossem entregues. Depois disso,
suas forças seriam capazes de expulsar os espectros de volta às Sucamints, encurralar os Jackrabbit no deserto do sudoeste, empurrar os Vildug para o norte do Misri e os Grasshopper para as antigas terras Vildug, de modo que as duas hordas do norte seriam forçadas a lutar entre si por espaço vital. O prefeito imperial esperava ganhar os foras da lei nômades para o seu lado e enviou um ex-pirata para recrutá-los. O almirante Efondolai prometeu-lhes terras Grasshopper após a vitória. Piu-Piu achou graça ao ouvir isso a princípio, mas depois de refletir, decidiu que, se possível, honraria a promessa que Carp fizera tão precipitadamente. Se os sem-mãe pudessem se casar com mulheres das fazendas e recebessem terras suficientes, eles poderiam criar gado totalmente domesticado, viver em casas fixas e comerciar com os fazendeiros e as cidades. Nessas circunstâncias, eles não desenvolveriam uma sociedade semelhante às hordas. Muito provavelmente, o tabu contra a captura de cavalos selvagens não sobreviveria sem as veijues para impô-lo, e os sem-mãe, uma vez estabelecidos, dificilmente restaurariam a herança matrilinear dos nômades selvagens. Eles adquiririam propriedades e lutariam para defendê-las. No sonho do prefeito, após sua vitória certa, os Grasshopper, os Vildog e os sem-mãe estariam em guerra uns contra os outros, e os Jackrabbit voltariam cambaleando do deserto para serem presos e postos a trabalhar no reparo de propriedades danificadas pela guerra. Piu-Piu estava muito satisfeito com seu almirante, mas não com seu general. Quando o general Goldain foi à universidade e exigiu a cooperação de Fan Hilbert para ensinar as tropas como contaminar poços na província e infectar o gado com novas doenças, Fan Hilbert recusou. O general Goldain foi ao escritório de guerra e o alistou no exército de Texark como soldado raso. Então, ordenou que ele ensinasse. Hilbert amaldiçoou o general pessoalmente e depois amaldiçoou seu monarca. O general mandou prender o professor por sedição. O Anegan convocou o general aos seus aposentos, demitiu-o e aposentou-o com meio soldo. Ele então colocou o almirante Efondolai, alias Carp Ousrabre, no comando do projeto. Como o assistente de Hilbert na universidade concordou em ensinar aos militares o que fosse necessário, Hilbert permaneceu na prisão, aguardando um pedido de desculpas ao Anegan. O pedido de desculpas não veio imediatamente. 3 meses depois de demitir o general Goldain, Piu-Piu assistiu com deleite enquanto a força de ataque modelo do almirante Efondolai, liderada pelo próprio Carpious a cavalo, desfilava diante de seu palanque de revisão. O prefeito imperial nunca vira um bando de degoladores tão robustos fora de um pátio de prisão. Eles estavam armados com as dezenas de armas de repetição que já haviam sido entregues pelos armeiros, o que era um grande investimento, e um que Piu-Piu relutara em fazer a princípio. Carpious argumentou que, para uma força de assalto eficaz, o poder de fogo era tudo, então o imperador colocou seu armamento mais avançado nas mãos de rufiões vestidos com peles de lobo e couro mastigado. Ele os viu marchar sob um estandarte que retratava um pássaro sendo assado em um espeto sobre o fogo. O pássaro estava marcado tanto com o símbolo Vejues para o urubu da batalha quanto com um par de chaves cruzadas. Piu-Piu riu alto do sacrilégio, chamou o velho pirata de volta ao palanque e concedeu-lhe o antigo título de Vaqueiro Supremo das Planícies, que era reivindicado pelos Anegans desde o tempo de suas raízes nômades, mas que caíra em desuso depois que Anegan IV caiu de seu cavalo.
Parte do deleite de Filipe era às custas de Carpius, pois a visão do pirata barbudo em uniforme branco de almirante cavalgando à frente de 300 rufiões sujos vestidos com peles de cães selvagens era hilária. Após o desfile, Filipe não só lhe deu o título de vaqueiro, mas o promoveu a marechal de campo para que você possa escolher seu próprio uniforme, como o imperador disse. Mas ele fez questão de deixar o velho marinheiro saber que, quando terminasse o projeto, ele seria nomeado comandante em chefe das forças de Texarkee. Havia algo de oceânico nas grandes planícies. O almirante também sentiu isso e tornou-se entusiasta das guerras que claramente se aproximavam. Não havia uma doutrina militar clara de Texarkee para a guerra nômade, não desde que a Negan IV caiu de seu cavalo, e o trabalho do almirante era desenvolver rapidamente tal doutrina. As planícies assemelhavam-se ao oceano no fato de não haver onde se esconder nem terreno defensivo natural para se refugiar. A maior parte das terras a oeste da última floresta era igualmente acessível de todas as direções e, portanto, tão inóspita quanto um mar agitado por tempestades. Uma batalha de cavalaria ali poderia ser como um combate entre dois navios de guerra curto, selvagem e com apenas um lado sobrevivente. O almirante visitou Fan Hilbert na prisão 3 vezes. Ele informou seu governante sobre as visitas e afirmou seu propósito óbvio, prometeu um relato do resultado final, mas recusou-se a dar relatórios contínuos. O carcereiro disse a Filipe que, durante a terceira visita do almirante, eles jogaram xadrez ou tzarki e falaram apenas sobre o jogo. O que resultou dos encontros também foi nada, mas Carpe queria que o prefeito soltasse o professor de qualquer maneira. Filipe o recusou. Ele não precisava de um pedido de desculpas, mas, com ou sem ele, Hilbert ficaria na prisão até que a cooperação da universidade com os militares fosse satisfatória e assegurada. A doença de Fan Hilbert está dificultando-os no sul, disse-lhe um comandante de campo. Alguns casos apareceram entre os exércitos de Bramponi, mas está se tornando endêmica apenas na província. Por causa disso, os espectros e os rebeldes de Ekrebat estão esgotando sua energia militar por enquanto. Podemos lançar um contra-ataque em breve. E nenhum caso da doença apareceu entre nossas tropas. Não, como lhe disse, desde que bebam o preventivo de Hilbert todos os dias. Tem um gosto ruim e eles não gostam. Mas há uma ordem permanente de que qualquer soldado que contrair a doença de Hilbert seja fuzilado imediatamente. O motivo declarado é evitar novas contaminações. O prefeito mexeu-se inquieto. Isso soa desnecessariamente cruel. Bem, se for executado, certamente. A ameaça é necessária para evitar o contágio, serve apenas para garantir que os homens bebam o preventivo. O cão de guerra era uma constelação na noite nômade, mas também era o animal de estimação mítico do Senhor Céu Vazio. Aquele herói antigo liderará até cães selvagens em batalha contra o exército do rei fazendeiro. Os nômades sempre enviaram seus cães contra o inimigo quando prático, mas a batalha de Céu Vazio foi única porque seus cães eram cães selvagens, e porque suas cadelas vejoes mais velhas elegeram Céu Vazio para ser o chefe da horda de cães selvagens, enquanto sua irmã pensava que os cães estavam apenas sendo leais ao asterisco Caesar de Araivdar asterisco a quem toda lealdade era devida.
O fato de a horda de cães selvagens tê-lo elegido como seu próprio rival ao charfumano Vildog sugeria que o cargo era geralmente ocupado por um cão. O fato de esse cão ter uma reivindicação igual na lealdade dos humanos Vildog e nas jovens mulheres Vildog era uma presunção grasshopper, que às vezes levava a lutas entre bandos rivais de pastores das hordas do norte. Mas o cão de guerra ainda era uma realidade mítica nômade, e Suimielk começou seu reinado como Charf ordenando o retorno à antiga prática de manter cães de ataque treinados para acompanhar cavaleiros em batalha contra um inimigo a pé, e ele concedeu o monopólio do treinamento de cães de guerra à família da esposa de seu irmão. Que é uma maneira nômade de dizer que ele deu o trabalho a um cunhado, chamado Goatwind, que por acaso era bom nisso. Goatwind persuadiu todos os adolescentes de sua família estendida a organizar grupos para saquear coves de cadelas selvagens e roubar seus filhotes. Ele entregou a gestão das coleções de filhotes à sua irmã, com a proibição de matar cadelas, exceto em legítima defesa, e outra de não levar filhotes com menos de 6 semanas. Uma minoria Vejoes sustentava que roubar filhotes selvagens era uma ofensa como roubar potros selvagens, mas a irmã de Eutur perguntou-lhes com desdém, quem estamos ofendendo? Asterisco Ginfujaivurnasterisco não é a mulher cadela selvagem. Os cães pertencem à selva Zil, por quem o Charf fala. Nós nem sequer punimos os sem mãe por assarem filhotes selvagens. Jimin Light queria resultados em 2 meses, então Goatwind reuniu todos os cães disponíveis com qualquer experiência como companheiros de trabalho de cavaleiros. Já no final de julho os resultados eram aparentes. 35 guerreiros dispostos receberam 35 cães para trabalhar, e 81 cães mais jovens já estavam na escola. Não havia como testar os cães nas escaramuças ocasionais com a cavalaria de Texarkee, pois os cães nunca poderiam se juntar efetivamente a um lado em um encontro entre bandos de guerra montados. Os cães poderiam participar de um ataque de cavalaria contra a infantaria, mas como as guerras nômades eram geralmente conflitos cerimoniais entre hordas, não havia motivo desde o tempo de Ganus para arcar com a despesa de alimentar uma grande matilha de guerra até que Eutur começou a contemplar a batalha contra os exércitos permanentes do Anegan. O espírito da entidade de guerra cão-homem-cavalo ainda estava vivo nas tribos, no entanto, e a tentativa de Jimin Light de despertá-lo foi imediatamente popular. Acrescentou a bênção de selva Zil à sua liderança. Mas qualquer agente de Texarkee que falasse o idioma nômade e devia haver pelo menos um que soubesse do treinamento de cães para a guerra, saberia que os cães serviam apenas para combater exércitos não montados, como os defensores do Império. Eles seriam úteis para incursões no espaço de Texarkee. Seu irmão Kindly Light, quando rompeu as defesas de fronteira de Texarkee e cavalgou até Nova Roma, precisou de cães. Com cães, Halter poderia ter perdido apenas metade dos homens, mesmo que isso lhe custasse todos os cães. Um cão era uma arma leal e letal, uma vez que o homem, o cão e o cavalo se fundiam em um único espírito, que era então mesclado ao espírito de uma matilha. O homem tornava-se mais parecido com o cavalo e com o cão, cão e cavalo tornavam-se mais humanos e mais parecidos um com o outro. Era uma unidade espiritual, mas provavelmente o único forasteiro a notar isso foi aquele velho xamã cristão dos Vildug, o padre Ambrose, um homem que Eutur muito admirava, embora invejasse sua influência sobre os xamãs Vildug. A epifania da unidade cão-cavalo-homem era, quando vivenciada,
um sacramento nômade de acordo com Ambroise. O Monsenhor Sanual chamara de uma forma bestial de possessão diabólica, um comentário que Eutur achou lisonjeiro. Foi a questão do cão de guerra que salvou o cardeal Shuntaradala e seus oficiais da morte nas mãos de um grupo de guerra Grasshopper. A ocasião em que a questão foi levantada foi um conselho convocado quando a notícia da invasão de Adala chegou pela primeira vez à liderança Grasshopper. Jimmy Light ficou lívido e estava pronto para lançar um ataque imediato às forças do cardeal. Para fins de negociação, sempre convinha a um Sharp Grasshopper adotar uma linha mais dura no conselho do que ele esperava que as avós aprovassem. Mas foi sua própria irmã quem usou a questão do cão de guerra contra ele, depois que Eutur propôs matar Adala e qualquer outro que resistisse à apreensão das carroças da milícia. É uma traição completa, minha irmã, disse Jimmy Light antes de ceder. O plano de Bramponi era que os espectros de Sucamin atacassem na província, e os aliados orientais golpeassem a outra margem do grande rio. Os Grasshopper deveriam manter a paz até que a Negan levasse as forças que agora nos enfrentam para a defesa de seus aliados. Agora vem esse exército de palhaços fazendeiros de Valana marchando em direção ao Vale Gleb com armas. Como Philpillark não haveria de notá-los. Cada sem-mãe ao sul daqui os viu e tentou vender a informação a Texarkee. O primeiro que tentou provavelmente foi pago. Sim, e eu me pergunto, disse sua irmã pensativamente, se o sem-mãe que contou a Texarkee sobre seus cães de guerra foi devidamente pago. E se seus cães afetaram a tentação de Anegan de enfraquecer as forças que nos enfrentam? Não, eu não acho que a justiça Grasshopper exija a morte dos tolos, ela exige que eles voltem. Você deve deixá-los escolher, levem suas armas com eles ou entreguem-nas a você. E esse, meu Sharf, é o consenso Vejoes. Jimmy Light deixou sua fúria de batalha diminuir, como costumava acontecer diante do consenso Vejoes, se não surgisse nenhuma objeção do espírito do urso. Após o conselho, Bran reuniu uma força de 80 guerreiros e liderou-os para sudeste para interceptar essa milícia montada de cidadãos das montanhas. Seus homens armaram-se com novos revólveres de 5 tiros, bem como lanças tradicionais, mas Eutur ordenou que 10 rifles de repetição fossem trazidos para matar oficiais à distância caso encontrassem resistência dos cidadãos. Então ele tomou uma atitude que mudou o curso da guerra. Mandou chamar Olhos Negros, que fora capturado durante o ataque de Halter. O homem fora preso pelo Anegan e conhecera o cardeal Bramponi na prisão, mas fora libertado meses depois para levar uma mensagem de Philpil à sua horda. Tanto Jimmy Light quanto o imperador sabiam que Olhos Negros era um agente duplo, mas, como tal, poderia ser útil para ambos. Conte aos seus contatos sobre a expedição de Adala, disse o Jarf, para que eles possam montar uma defesa naquela área. E diga-lhes que eu mandei você contar. Se quiserem saber por que eu os avisei, explique que quero que as hostilidades cessem entre os Grasshopper e Texarkee. Os fazendeiros ficarão felizes em ouvir isso, disse Olhos Negros com uma risadinha. Ele partiu imediatamente para a fronteira. Jimmy Light não estava realmente traindo seus aliados, porque não estava convencido de sua própria queixa de traição pelo Papa, pois embora Bramponi sozinho pudesse ser tolo o suficiente para lançar tal empreendimento, Bramponi tinha bons conselheiros em assuntos nômades. Alguns foram enviados a ele por Holy Magnus, senhor das hordas. E Eutur tinha alta estima por um dos secretários do Papa,
o monge intérprete nômade Nyden, que falava Grasshopper tão bem. Nenhum desses conselheiros permitiria que Bramponi acreditasse que a incursão de Shuntaradala em território nômade fosse aceitável para os Grasshopper, mesmo que não fosse militarmente estúpida por si só. Quando sua reação inicial furiosa à notícia arrefeceu, Jimmy Light esperava que seu grupo de guerra fosse confrontado não por uma força de cruzados oficiais lançada por um papa, mas por uma parada heterogênea posta em movimento pela loucura de homens menores. Quando Bramponi soube pela primeira vez da missão de Adala, ele próprio gritou traição, e sua raiva voltou-se contra seu sucessor na Secretaria de Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. O Papa não conseguia pensar em nenhuma razão pela qual Sorlinaugnat trairia ou daria apoio a um esquema insensato para armar e ajudar aliados tão duvidosos como o rebanho de Gleps de Adala no Vale, ao custo de um provável endurecimento por Texarque de sua fronteira ocidental. Adala enlouquecera no serviço ao seu rebanho, decidiu o Papa. Ele pensaria assim, se Bramponi pode armar os nômades, eu posso armar os verdadeiros filhos do Papa, não os espectros nas Sucamintes, mas os Gleps em Vatite e os arques asterisco. O Papa conseguia entender a paixão de Adala pelo seu próprio povo, mas não a duplicidade de Sorlinaugnat no ridículo empreendimento. A possibilidade de que seu velho amigo Naugnat tivesse simplesmente passado para o inimigo nunca ocorreu a Bramponi até que lhe foi sugerida por Abraha Cardeal Diácono Lincoln, o professor de Nova Jerusalém que fora convidado a ingressar na Cúria porque conhecia todos nesta nação que agora servia de anfitriã ao papado. Mas o que Philp poderia oferecer que tentaria Sorlinaugnat a nos trair? O Papa Amém II quis saber. O papado, talvez, o professor adivinhou. Ferido pela especulação de Lincoln, Bramponi enviou uma mensagem imediata a Valana ordenando que o cardeal Naugnat e o irmão Street George comparecessem perante ele. Ao incluir Blacktooth na convocação, o Papa esperava aliviar a suspeita caso Sorli fosse realmente culpado. Em 2 semanas, no entanto, o mensageiro retornou com a notícia de que Blacktooth partira com a milícia valanense e que Naugnat desaparecerá logo após a partida deles. A notícia foi muito deprimente para Bramponi. Ele convocou seus mensageiros nômades e instruiu um deles a perseguir a milícia de Adala e ordenar que voltasse. Ele delegou outro como oficial da Cúria para prender Naugnat ao ser visto, se encontrado em território nômade, e para prender Adala se ele desobedecesse a ordem de recuo. Enviou um terceiro mensageiro para garantir ao Sharp Grasshopper que a investida de Adala não fora autorizada, pois o Papa temia a ira de Jimmy Light. As famílias do serviço de mensageiros nômades, tanto Vildog quanto Grasshopper, desfrutavam há décadas de um monopólio na entrega de encomendas por revezamento nas terras altas entre Valana e Nova Roma. Eles mantinham acampamentos fixos e, por essa prática não nômade, não eram admirados dentro de suas hordas. Guerreiros desdenhosos pediam para ver suas hortas. Mas eles ganharam dinheiro e o usavam para comprar cavalos de forasteiros, libertando-se assim de obrigações familiares incorridas tanto pelo comprador quanto pelo vendedor quando o vendedor era uma mulher nômade criadora de éguas. Bramponi sempre usará as famílias de revezamento para se comunicar com os chefs e os chefes tribais. Agora ele as usava para manter contato com o asterisco Kaisasdiar Aivdar asterisco, e estava encorajando as famílias a estabelecer estações de revezamento ao norte do rio Misri e bem fora do alcance das patrulhas de Texarque.
Ele já enviara mensagens para o rei dos Tennessee e vários outros governantes além do Grande Rio, e aguardava notícias daquela frente. Para Nova Jerusalém, Bramponi trouxera 2 cavaleiros Vildog e 2 Grasshopper para abrir uma filial do Serviço das Famílias. No rastro abrupto da deserção de Naunhat e Sorli, ele agora sentia necessidade de 3 deles. A um cavaleiro Grasshopper ele deu uma mensagem para Light. Ela autorizava Abrão a exercer o mandado papal para a prisão de 2 príncipes da igreja em seu território, com autorização para aprisioná-los humanamente. Esquecendo por um momento que o Papa entendia seu dialeto, esse cavaleiro Grasshopper disse ao seu parente: nosso Charf certamente apreciará esses novos poderes em seu próprio reino. Sua família deve nos enviar alguém menos sarcástico, disse-lhe o Papa Amém em um Grasshopper razoável. Você pode passar sua mensagem para o próximo cavaleiro de revezamento Vildog amanhã. Então pode começar a cavalgar de volta para as terras de Capim Alto. Sua família pode nos enviar seu substituto quando você chegar lá. Ele parou de olhar para o homem e falou com o cavaleiro Vildog. Você pode estar em casa amanhã e retransmitir minha mensagem para Adala de lá. Chegará a ele mais rápido assim. Não podemos dar poderes de prisão a um Vildog em território Grasshopper. Nós o delegamos para prender Naunhat em qualquer outro lugar que o encontre. Haverá uma recompensa por ele. Espalhe a notícia sobre isso. Virou-se para o segundo Grasshopper. Você deve perseguir Adala até Ousarquia, se necessário. Entregue a ele uma cópia da mesma mensagem. Se ele já não estiver obedecendo e voltando para casa quando você o alcançar, você pode ler em voz alta para os seus homens o parágrafo 7. Ele excomunga todos os seguidores de Adala que não se dispersarem e desertarem imediatamente. Arme-se, mas tente obter ajuda do seu Charf para efetuar a prisão. Ele então olhou pontualmente para o autor da observação sarcástica. Quando você vê um homem que não pode controlar prestes a fazer justiça com as próprias mãos, é melhor evitar o embaraço e colocar a lei nas mãos dele você mesmo. O homem, tendo acabado de ser demitido, respondeu: no entanto, Vossa Santidade ficará embaraçado quando eu disser ao Charfeutor que o Senhor disse isso. Bramponi olhou-o fixamente por um momento, depois caiu na gargalhada. Está bem, você pode voltar para cá depois de passar a mensagem para Abrão ao revezamento. Algum dia precisaremos de um cavaleiro insolente com talento para a chantagem. A avó Grasshopper criava potros e crianças insolentes. Talvez eu volte, talvez não, disse o cavaleiro de revezamento. O bando de guerra e o comboio de munição de Shuntaradala viajaram mais rápido do que qualquer um esperava. A lua estava quase cheia novamente nos últimos dias de julho, mas quando ela deixava o mundo escuro, pondo-se antes do amanhecer, Blacktooth podia ver pontos de luz distantes no horizonte oriental. Pareciam fogueiras. Fazendeiros manteriam fogueiras noturnas acesas. Nimmi soube que um mensageiro de revezamento viera do oeste com uma mensagem para o cardeal Adala no dia 28. O mensageiro pareceu surpreso ao encontrar o cardeal Naunhat com o comboio. Naturalmente, o cardeal secretário deixara Valana com 2 dias de atraso e à noite, para que ninguém na cidade pudesse ter certeza de seu destino ou paradeiro. O mensageiro partiu novamente, mas o efeito da mensagem sobre os cardeais foi como a dar uma marcha forçada. A tropa cavalgou para o leste até a meia-noite.
Na manhã seguinte, o sol surgiu acima das colinas distantes onde Nimue vira pontos de luz de fogueiras durante a noite. Além daquelas colinas ficariam os vastos assentamentos Gleb do vale. Após um café da manhã rápido de biscoitos e chá, a milícia cavalgou em direção a eles. 2 dias depois, perto do pôr do sol, o Scharfgrasshopper com um bando de guerra alcançou-os pelo oeste. A milícia já havia acampado para passar a noite. Após conferenciar com os cardeais, o Major Gleaver ordenou que as carroças fossem dispostas em um arranjo defensivo e que os homens se abrigassem em expectativa de um ataque. Isso é loucura, Nimue, disse a Berlotte. Eles são aliados. Apenas não obedeça a nenhuma ordem de atirar. Eu falarei com eles. Blacktooth saiu da posição defensiva e foi ao encontro dos guerreiros Grasshopper enquanto eles se aproximavam. Ele ouvia o Major Gleaver gritando para que voltasse, e parou uma vez quando um nômade apontou um rifle para ele. Jimmy Light disse uma palavra, e o rifle foi baixado. Reconheceu o monge e acenou para que prosseguisse. Uma bala atingiu o chão perto dos pés de Blacktooth. O estrondo veio de trás dele. O nômade que levantara o rifle levantou-o novamente e retribuiu o fogo. Nimue olhou para trás a tempo de ver um dos tenentes ao lado de Gleaver soltar a pistola e cair no chão. Pelo amor de Deus, parem de atirar, seus idiotas! Nimue gritou. Eu vou te julgar e te enforcar, o major gritou de volta. Atrás de Gleaver estava Shuntaradala, com semblante sombrio. O Scharfbron permaneceu logo além do alcance do tiro e ficou ali por vários minutos enquanto o monge se aproximava dele. Você se lembra de mim? Blacktooth perguntou. Bron assentiu. Mas o que o servo do Papa está fazendo com esses homens? Não sou o servo do Papa agora. Meu mestre deixou Valana sem mim. Sim, eu soube disso. Eu o levei ao sul para encontrar Dion. Ele achou que você o abandonou. Você o abandonou. Não intencionalmente. Eu não estava na cidade quando o palácio explodiu. Quando voltei, ele tinha ido e eu fui recrutado para a milícia. Você parece não ter recebido a notícia. Que notícia é essa, Scharfbron? Jimmy Light, incapaz de ler sozinho, entregou ao monge uma carta. Blacktooth leu-a com crescente consternação, olhou para Eutur e depois de volta para os cardeais. Esta deve ser a mesma mensagem que o cardeal Adala recebeu. Vá contar a ele o que diz e pergunte a ele. Então diga-lhe que, se ele continuar para o leste, não o prenderei se viajar sozinho. Sozinho? Não entendo. E quanto ao cardeal Naunyat? Foi a vez de Eutur ficar surpreso. Ele está aqui. Então podem viajar juntos para o leste. O resto de vocês ficará aqui. Não entendo. Eles parecem esperar que você ataque. Eles esperam que eu os prenda. A mensagem não diz isso. O que eles não sabem é que já enviei um mensageiro para o guarda da fronteira de Texarkee. O inimigo sabe que vocês estão vindo, e sabe o porquê? A única maneira de Adala evitar que as armas caiam nas mãos do Anegan é entregando-as a nós. E a única maneira de os cardeais escaparem de mim é se rendendo ao guarda da fronteira do Anegan. Então o resto de vocês vai para casa. Lembre-os do que Ganoslichur fez com Exitloit. Podemos fazer o mesmo por eles, se tivermos que prendê-los.
A carta que Blacktooth lira nada dizia sobre entregar os cardeais ao Anegan, mas ele preferiu não discutir. Quando voltou ao acampamento, todos o observavam e o lado esperava para agarrá-lo. No último momento, mudou de direção para colocar um grupo de recrutas entre si e o sargento Espectro. Falou rapidamente com a Berlotte. O Sharf tem ordens do Papa para prender os cardeais. Se resistirmos, seremos todos excomungados. E o inimigo está pronto para nós, porque Bran os avisou que estávamos vindo. Diga aos homens, especialmente aos sargentos Gaisei e Vozolo. Diga-lhes para rezarem, e deixe Adala vê-los rezando. Tentou chegar aos cardeais antes que o lado alcançasse, mas o gigante era rápido. Chegou numa gravata e foi forçado a se ajoelhar. Sorlinaunhat, desde que se juntara à expedição, parecia ansioso para evitar Blacktooth, e agora se apressou para longe. Shuntaradala inclinou-se sobre o monge. Ele mesmo era um gleb, sua pele sarapintada com vários tons de marrom, uma mutação comum, mas era um homem bonito apesar disso, com um cavanhaque e um longo bigode que outrora fora dourado. Bem, irmão, conte-nos sobre sua conversa com o senhor da guerra nômade, disse o vigário apostólico à nação vatita. Vossa Eminência não matará o mensageiro. Ninguém o enviou como mensageiro, o cardeal disparou. E o major ainda pode mandar fuzilá-lo. Apenas diga-nos o que descobriu. Viu as fogueiras no leste à noite, meu senhor. Sim, são os faróis do nosso povo. Eles sabem que estamos aqui. Texarque também sabe. O Sharf avisou-os de que vocês estavam vindo. As fogueiras pertencem à cavalaria. As manchas mais claras da pele do cardeal perderam a cor, eles deveriam ser aliados, ele arquejou. Porque ele nos entrega ao inimigo. Blacktooth, sob ameaça e com medo, decidiu não mencionar a carta do Papa diretamente. Adala já possuía uma cópia. O monge continuou, ele diz que não prenderá o senhor e o cardeal Naunhat se vocês se renderem às tropas de Texarque. Ordena que o resto de nós entregue as armas a ele e saia do seu país. Adala gaguejou e foi em busca de Naunhat. Logo voltou com uma ordem. Vá vê-lo novamente. Convide-o aqui para parlamentar. Ficaremos em campo aberto onde os homens dele possam nos ver. Se ele vier sozinho, pode vir armado. Acha que um juramento meu de que ele não será ferido ou feito cativo ajudaria? Blacktooth pensou por um momento. Não? Ele poderia achar insultuoso. Faça o melhor que puder sem isso, então. O Sharf não se mostrou relutante. Pegou emprestada uma segunda pistola de um guerreiro, amarrou a guia de um robusto cão de guerra ao seu cinto, agarrou o monge pelo colarinho do uniforme e começou a caminhar em direção ao acampamento de Adala com uma arma na cabeça de Nimue. Não vou te machucar. Não sirvo como refém, Sharf Bran. Eles não se importarão se você me matar. Quando pararam diante de Adala, Gleaver e o guia Grasshopper de Adala, Eutur soltou Blacktooth, desamarrou a guia do cão e latiu uma única palavra ao animal, que começou a rosnar e fixar o olhar no cardeal. Se eu for baleado, o cão te mata. Adala cuspiu veneno contra Dimen Light por traficar com o inimigo, e Blacktooth traduziu. O Sharf ignorou. Bran acenou com um braço em direção ao leste e falou em frases curtas, entre elas, Blacktooth traduzia, este corredor para o leste aqui será mantido aberto. Ele vai do seu acampamento até aquelas colinas e até o nascer do sol.
quando um homem armado entrar no corredor, nós atiramos nele. Um homem desarmado recebe um tiro de aviso. Mas você e o outro chapéu vermelho podem passar, indo para o leste. Levem consigo quaisquer oficiais desarmados que desejarem. Barba Vermelha ordenou-me prendê-los e detê-los. Sou Sharf da Horda Grasshopper. Eu dou as ordens aqui. Céu Vazio é o meu papa. A mulher cavalo selvagem é minha irmã. Ganosli é meu senhor. Dimen Light gesticulou amplamente para o céu, para a terra e novamente para a pradaria do noroeste onde seu senhor estaria acampado. Após uma pausa, continuou grandiosamente: eu, o Sharf deste país, ofereço-lhes a hospitalidade Grasshopper. Vocês serão obrigados a recolher excrementos secos para os fogos da cozinha. E as mulheres farão vocês falarem merda de cavalo. Elas vão provocá-los muito, mas vocês não serão feridos. Quando Barba Vermelha mandar buscá-los, vocês devem ir até ele. Se não aceitarem nossa hospitalidade, apenas marchem para o leste. Sem armas e sem homens. Os homens do Anegan os acolherão. Ele pode ficar feliz em recebê-los. Está incluindo o Major Gleaver? Adala perguntou azedamente. Eutur ficou impaciente e começou a falar em frases mais longas. Nada sabia de Gleaver. Já lhe fora dito que poderia levar oficiais desarmados. Bran fez comentários esparsos sobre a estupidez do cardeal. Blacktooth esperou que ele fizesse uma pausa e depois resumiu: que o Major Gleaver coopere em seu próprio desarmamento, diz ele. O Sharf o deixará no comando para manter os homens unidos na jornada de volta para casa. Diz que a ralé sairá de sua terra de capim alto mais rápido se estivermos sob comando. Mas se Gleaver quiser se render a Texarkee, o Sharf Bran o deixará passar. Ele sabe que superamos seus homens em quase 4-1. O que o faz pensar que ele pode nos parar? Quer que eu pergunte? Pergunte a ele se 2 de seus homens são iguais a 7 dos nossos. O Sharf riu assim que Nim me traduziu, depois compartilhou algumas piadas particulares com seu intérprete. Adala ficou furioso. O que ele diz? Pare de ter sua própria conversa particular. Diz que 7 contra 2 seria justo se vocês deixarem suas carroças indefesas. Seus 7 homens com 7 armas poderiam perseguir os 2 homens dele com 2 armas por vários dias, sem conclusão, mas vocês perderiam as carroças. Se defendermos as carroças, seremos apenas secados e vencidos pela fome. E se não se decidirem logo, Texarkee virá e pegará as carroças. Essas são as palavras dele ou as suas, irmão Street George. Cuidado para não ir longe demais. Após essa advertência, Adala começou a falar devagar o suficiente para Nim me traduzir simultaneamente. Veja, estamos tão preocupados quanto você que as carroças sejam interceptadas pela patrulha enquanto tentamos fazê-las entrar. Então, por que não nos ajuda? Seu povo foi bem suprido de armas, e você não precisa das minhas carroças. O território ocupado à frente é apenas uma faixa estreita ao longo da fronteira ocidental da nação Vatita. É pouco mais que uma estrada dupla. A estrada externa é patrulhada por tropas de Texarkee, eles olham para fora, para o seu país. A estrada interna é patrulhada pelo Serviço de Alfândega do Vale, eles olham para dentro, para a nação Vatita, o meu povo. Eu mesmo estou no conselho do Serviço de Alfândega, pela Igreja.
A patrulha deles nos ajudará, uma vez que passemos pelos soldados de Texarque e a patrulha veja quem eu sou. Se pudesse apenas nos ajudar a conter os cavaleiros de Texarque até passarmos as carroças, todos fugiremos depois. Você é outro chefe de guerra cristão. Outro gênio militar de chapéu vermelho. Há tantos de vocês. Blacktooth viu-se incapaz de evitar ecoar o tom sarcástico de Bran, embora pudesse ver que o cardeal começava a ferver. Mas o que impedirá a cavalaria de Texarque de cavalgar direto para o coração do Vale dos Gleps para tirar as carroças de vocês? Ora, esperávamos cruzar a noite, sem que soubessem. Mas você arruinou isso avisando-os. E o tratado entre... A explicação de Adala foi cortada por um grito de guerra Grasshopper. Alguém gritou que uma grande nuvem de poeira e um provável grupo de cavaleiros fora visto ao leste. Eles decidiram vir buscar vocês pessoalmente, Padre Gleb, disse Bran com um sorriso selvagem. Agora, vamos sair do caminho. Não tem sorte. Podem lutar com eles em vez de conosco. Todos os nômades montaram imediatamente, e Blacktooth os viu cavalgar para o noroeste. Ele sentiu-se tentado a montar e segui-los, mas o lado ameaçara dar-lhe um tiro nas costas por deserção se quebrasse as fileiras novamente. Adala olhou-o por um momento. Tem uma opinião, irmão Cabo Street George, ele exigiu severamente. Aqueles cavaleiros estarão aqui em poucos minutos. Essa é a minha opinião, Vossa Eminência. Blacktooth virou-se e começou a trotar em direção às carroças. Sorli Naunhat e o Major estiveram ali observando o encontro entre Bran e o cardeal Adala até os gritos começarem, mas Naunhat desaparecera de vista. O cardeal Adala terminou com você, soldado Street George. Gleaver disparou contra ele. Apresente-se ao sargento Ulad. Ajuste suas armas e suba na cela. Ainda usando os galões de cabo, Nimue notou sua redução de patente sem reconhecer abertamente. Mais cedo naquele dia, o major gritara com ele sobre uma corte marcial e a forca, então o rebaixamento era uma comutação de sentença bem-vinda. Quando o lado olhou para ele, no entanto, ainda podia ver uma disposição para matar. Tendo observado a retirada dos Grasshopper, o comandante de Texarque interrompeu seu avanço logo além do alcance do rifle. Os soldados desmontaram. Alguns começaram a cavar. Jimmy Light posicionou seus guerreiros em um semicírculo logo fora de alcance, a oeste da posição da Brigada Valanense. Blacktooth não tinha dúvidas de que eles lutariam para evitar que as armas e munições caíssem nas mãos das forças imperiais, mas não começariam a lutar até que Adala e seus homens fossem derrotados por essas forças. A cavalaria leve valanense, tropas não testadas e seus comandantes espectros, estavam espremidos entre dois bandos de guerra superiores. Era quase noite de terça-feira, 2 de agosto. A lua nasceu 1 hora após o pôr do sol. Durante essa hora, Sorli Naunhat desapareceu, para nunca mais ser visto a oeste das fronteiras de Texarque. Haverá um motim, Aberloth sussurrou para Blacktooth na primeira oportunidade, a menos que o cardeal Gleb desista. Nimue balançou a cabeça. Estes habitantes das cidades poderiam se amotinar em Valana, mas não aqui fora entre dois exércitos hostis. Shuntar Adala permaneceu à frente de seu comando. O sargento Ulad baleou um desertor que tentou fugir para as fileiras Grasshopper durante a noite.
quando o corpo foi arrastado de volta ao acampamento, descobriu-se ser o guia Grasshopper do cardeal, que estava apenas deixando o emprego para voltar ao seu povo. Blacktooth disse a Aberloth, ele era o homem do Scharf, e aqui estamos todos na jurisdição do Scharf, então olhe para o sargento agora. O monge lembrava-se de como o lad, no primeiro encontro em Valana, expressara ódio por todos os nômades. Mas agora que matara um, não mostrava satisfação em seu rosto, mas um susto espantoso.